Todo piloto que se preze já escutou essa pergunta pelo menos uma vez na vida. E aí, você é piloto ou é copiloto? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Então, vocês já devem ter escutado muita notícia com o piloto fez isso, o piloto fez aquilo e pouquíssimas vezes o copiloto fez isso, o copiloto fez aquilo, porque quase ninguém lembra de copiloto, não é verdade? Sendo que as aeronaves de linha aérea são certificadas para 2 tripulantes técnicos. Então, quem é o quê? Ou o que cada um faz? Esses aviões maiores são certificados multi-crew, ou seja, tripulação múltipla, que nos modelos mais antigos até tinha mais gente, mas desde o Boeing 737, lá na década de 60, começou a se resumir a 2 pilotos. Portanto, não faz sentido dizer piloto e copiloto, porque os 2 são pilotos. Mas vamos explicar isso melhor. Piloto é todo profissional treinado e habilitado para pilotar, certo? Essa é fácil. Mas dentro da cabine de comando de um avião de linha aérea, existem 2 cargos e funções distintas. Um é o comandante e o outro é o copiloto. Mas esse nome fora do Brasil não é muito usado, e as companhias estrangeiras costumam designar o copiloto como First Officer ou primeiro oficial. Esse título faz bem mais sentido e vocês já vão ver o porquê. Vamos lá. Todo avião precisa ter um PIC, que é Pilot in Command, ou piloto em comando. Não importa o tamanho, vai ter um comandante ali. Até um estudante do curso de piloto privado que vai fazer um voo solo, veja bem, o cara nem tem a licença ainda, ele é considerado PIC, pois no voo ele é a única pessoa a bordo e precisa ter um piloto em comando, certo? Num avião single pilot, ou seja, certificado para um piloto só, também vai ter um comandante. Mas quando a gente tem 2 pilotos, aí a coisa muda um pouco de figura. Agora a gente tem o PIC e o SIC, que é o Second in Command, ou seja, o segundo em comando. E é exatamente isso que um primeiro oficial é, o segundo na cadeia hierárquica dentro da aeronave e que assume a condição de primeiro na ausência do comandante. Entendeu? E como a gente já viu antes, o próprio primeiro oficial já atuou como comandante em aeronaves menores antes de poder ser o segundo em comando num avião maior. Aí vocês me perguntam: se os 2 são pilotos, quem é que pilota afinal? bem, os 2 têm a licença daquele avião e os 2 podem pilotar aquele avião. Então cabe ao comandante designar quem será o PF, Pilot Flying, e quem será o PM, o Pilot Monitoring, para aquela etapa de voo que vai ser feita. Mas tipicamente, num dia de trabalho com 2 voos, cada um faz um voo. A gente já vai explicar isso também. Porém, existem algumas regrinhas geralmente ligadas ao seguro da aeronave. Embora existam exceções pontuais, geralmente o comandante é o piloto mais experiente e, como recai sobre ele a máxima responsabilidade sobre a aeronave, cada empresa tem uma lista de restrições à operação do primeiro oficial, que inclui desde aeroportos críticos até condições adversas, limites de vento de través e situações em que a controlabilidade da aeronave esteja comprometida por alguma falha, no caso de uma emergência, por exemplo. Aí, neste caso, baseado na operação da empresa, o comandante vai ser o Pilot Flying. Aliás, Pilot Flying e Pilot Monitoring merecem um vídeo só sobre esse assunto. Mas resumidamente, o Pilot Flying, ou piloto voando, tem os controles da aeronave e faz os briefings, pede os checklists, taxia o avião, decola, voa e pousa. Já o Pilot Monitoring é o piloto que fica monitorando, ele cuida da comunicação com os órgãos de controle de tráfego aéreo, lê os checklists, auxilia o Pilot Flying, monitora o consumo de combustível e também o tempo transcorrido com relação ao plano de voo. E o mais importante, monitora tudo que o Pilot Flying está fazendo. Por isso, os call-outs são essenciais. Tudo que o Pilot Flying vai fazer, ele anuncia em voz alta para que o Pilot Monitoring se mantenha, digamos,
voando mentalmente com o Pilot Flying e possa antecipar ou perceber se algo não está como deveria. E como já ficou claro, tanto o comandante ou o primeiro oficial podem ser PF ou PM. Daí que não faz sentido dizer piloto e copiloto, pois não é um cargo realmente, mas é uma função a bordo, que pode ser exercida tanto por quem está sentado na esquerda, comandante, quanto na direita, primeiro oficial. E se a gente tiver 2 comandantes na cabine? Bem, aí um é Master, o PIC, e o outro vai ser o SIC, o segundo em comando. Isso é muito comum num voo de instrução para comando, por exemplo. Aliás, instrutores e checadores são sempre comandantes, com a diferença que os checadores vão no jump seat, observando os 2 pilotos. E como funciona num voo bem longo com 3 pilotos? Aí você pode ter 2 comandantes e um primeiro oficial, como é comum no Brasil, ou um comandante e 2 primeiros oficiais, que é o mais comum no resto do mundo. Mas nesse caso, um dos primeiros oficiais tem que ser treinado e habilitado para atuar como In-Flight Relief Pilot, também chamado às vezes de Cruise Captain, ou seja, ele pode sentar na esquerda, mas só em voo de cruzeiro e como Pilot Monitoring, enquanto o comandante propriamente dito estiver no descanso. Ao longo do voo, os 3 revezam. E como é que você diferencia quem que é quem? É só olhar as beribelas. Assim como você, que é membro do canal, tem as beribelas e elas vão crescendo conforme o tempo que você contribui com o canal, assim também na aviação comercial. Com 4 faixas é comandante, com 3 ou 2, primeiro oficial. Lembrando que comandantes de aeronaves a pistão geralmente usam só 3 faixas também. Mas Lito, uma vez eu vi um piloto com uma faixa só. Sim, isso também existe, mas não no Brasil. Ele é um segundo oficial, que nada mais é que um primeiro oficial em treinamento. E para finalizar, que licença de piloto alguém precisa para ser primeiro oficial ou comandante? Bom, para ser primeiro oficial varia de empresa para empresa, mas em geral basta você ser PC, piloto comercial. Já para ser comandante é preciso ter a licença de PLA, piloto de linha aérea. Mas espera aí, o primeiro oficial também não é um piloto de linha aérea? Pois é. PLA é uma tradução não muito precisa de ATP, ou seja, Air Transport Pilot, que é o nome da licença em inglês, mas vira tudo uma confusão para quem não tem muita intimidade com a nomenclatura. Afinal, muita gente do meio, inclusive eu, chama a linha aérea de aviação comercial, quando na verdade um táxi aéreo, agrícola e até aviação de instrução é aviação comercial. Afinal, você está pagando por um serviço. Resumindo então, o comandante é o chefe do copiloto? Não exatamente. Os 2 têm um chefe em comum. Na verdade, a melhor relação com o escritório seria o comandante como um gerente e o primeiro oficial como um gerente adjunto e o chefe de cabine como líder de uma equipe separada, mas que trabalha em conjunto com os gerentes do mesmo escritório. Afinal, não tem nada que defina melhor o trabalho de um piloto de linha aérea do que gerenciar. Gerenciar uma unidade de negócios de dezenas, às vezes centenas de milhões de dólares, e com uma carga ainda mais preciosa, a vida de centenas de passageiros e tripulantes. E aí, gostaram de saber essa diferença, essa nomenclatura piloto, copiloto, PIC, SIC, essa salada toda? Então não esqueça de comentar aí embaixo o que você acha disso. Fala aí pra gente se você já está tirando o seu ATP, deixa o joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para receber as notificações, hein? Um grande abraço e até o próximo voo!